Oi gatinhos, oi gatinhas, tudo bem? Madame Margot, para avisar que agora nós vamos gravar o Bola em Rede e você vai ficar por dentro das principais notícias do futebol brasileiro e mundial, tá? Bom, a gente vai começar falando hoje do Fernando Diniz, né, que chegou ao Vasco da Gama, e também vamos falar sobre um estudo científico da Universidade de Oxford que pode determinar qual é o melhor jogador do mundo. De todos os tempos, né? Bom, isso tudo você confere aqui no Bola em Rede, na RLB TV. Olá, internautas, tudo bem? Começando mais um Bola em Rede, comigo, Madame Margot, porque o Rodrigo ainda não está aqui, ainda está em Marte. Bom, e esse daqui é o meu ogrinho preferido, né? Armando Barbosa, tudo bem, Armando? Tudo bem. Como é que foi a semana? Foi ótimo, vamos lá. Bom, Fernando Diniz chega ao Vasco da Gama, o que você acha disso? Mais um. Agora eu tô na base da incredulidade, sabia? Eu acreditava no trabalho do Cabo. O Cabo saiu por questões políticas. Veio o Lisca. Eu também botei fé no trabalho do Lisca porque o Lisca demonstrou isso em outros clubes. Aconteceu que ele perdeu o vestiário. E agora vem o Fernando Diniz, que é um cara que, não sei, é uma incógnita total e completa. O Vasco vai precisar fazer uma grande reviravolta no campeonato. Começando ganhando 5 jogos direto, para poder olhar o G4 com outros olhos. A última do Vasco foi justamente os torcedores do Vasco que invadiram a sala da presidência do Vasco, né, essa semana. E o que você pode comentar sobre isso? Porque parece que o presidente do Vasco mandou prendê-los, ou disse que tinha que prender. O que acontece? Há muita controvérsia, há muita conversa fiada e nada de verdade até agora foi dito. Estão dizendo que os caras invadiram. Tem outra linha que está dizendo que eles foram acompanhados pelos seguranças do Vasco e fizeram uma manifestação pacífica, certo? Bem, não sei. O presidente mandou prender? Vai ter que chamar os seguranças na delegacia para prestar esclarecimento. Isso também eu acho que seria interessante, porque nada foi quebrado, né? E inclusive nos vídeos que eles postaram, mostrava a secretária da presidência dentro da sala da presidência junto com eles, e eles mesmos dizendo que eles foram escoltados pelos seguranças do Vasco da Gama, né? Bom, isso tudo, né? Bom, continuando aqui, nós vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro, agora a Série A, porque o Atlético Mineiro continua em primeiro lugar com 39 pontos e hoje começa a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série A. O Palmeiras, com 38 pontos, está em segundo lugar, mas vai pegar o Flamengo amanhã. Né? Esse seria o clássico da rodada, né? Um confronto direto, né? Um está brigando para subir e o outro está brigando para subir mais ainda, né? Fortaleza e Bragantino continuam em terceiro e quarto lugar, o Flamengo segue em quinto lugar. Agora, seguido pelo sexto lugar, que é o Corinthians, que deu uma reviravolta, né? Eu acho que parece que começou a acertar, é isso? O Silvinho está conseguindo fazer alguma coisa, mas então, o Corinthians está se mexendo, trazendo jogadores, vamos ver. Não sei. O campeonato entrou numa fase assim meia de incógnitas, certo? Agora é que a questão realmente de o Atlético se firmar para ser campeão, o Palmeiras se firmar para disputar o título, no caso o Bragantino, Fortaleza e Atlético Paranaense realmente, ou principalmente o Fortaleza e o Bragantino, demonstrarem que não são fogo de palha, o Flamengo ganhar aqueles 2 jogos que ele não jogou para poder subir e chegar junto dos líderes, quer dizer, tudo é uma incógnita, a gente não sabe como é que vai ser. Aliás, eu queria conversar com você sobre isso antes da gente falar do Fluminense, porque o Marcão parece que está fazendo um bom trabalho lá, né? O eterno Marcão. Perfeito. Antigamente diziam que o campeão da primeira fase da Copa do Campeonato Brasileiro
ele recebia um prêmio. E como é que foi isso, se o Flamengo, obviamente, tem 2 jogos a menos e começa a segunda fase do campeonato hoje? É só você olhar a pontuação do Flamengo. O Flamengo está com quantos pontos? O Flamengo segue com, deixa eu ver aqui para você, filhinho, 31 pontos. Se ele ganhasse os 2 jogos, ele iria para 37. Quantos pontos tem o Atlético? O Atlético tem 39 pontos. Então ele não seria campeão de nada. Então, na verdade, o campeão do primeiro turno foi o Atlético. Sim. Então, PT Saudações. Perfeito. Bom, Marcão, o Fluminense, como você falou, é aquilo, né? O eterno Marcão. Só que ele é um bom técnico, né? Porque tem mostrado realmente uma referência ali. Toda vez que ele entra no fogo, ele consegue tirar o Fluminense. Ele apaga o fogo, né? Só não consegue apagar o meu, mas tudo bem. Enfim, o Atlético Goianiense segue em 8º e o Atlético Paranaense em 9º. O 10º colocado, como todo mundo já sabe, é o Ceará. O que houve com o Ceará? Desceu tanto assim? É aquela história, o Guto estava fazendo um bom trabalho, mas começou a acontecer problemas internos que causaram essa situação. Vamos ver, o novo técnico, ele chegando, os jogadores ainda continuam os mesmos, vamos ver. Como eu falei, tudo é uma incógnita. Cuiabá em 11º, 12º é o Internacional e o Juventude vem em seguida no 13º, né? E aí vem o Santos em 14º, São Paulo em 15º, 16º é o Bahia. Bom, pelo que eu posso ver aqui, você tem em 19º é o Grêmio, quer dizer, você tem 4 grandes do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão lá embaixo. Você acha que pode ainda, 4 não, 5 com o Internacional, né, que está em 12º, mas também... Você acha que ainda tem condições deles descerem? Assim? Bem, você tem que fazer uma análise na diferença de pontos entre um e outro. Sim. Certo? Então, tem que ver isso. Por exemplo, você vê o Cuiabá em 11º lugar. Poxa, se lembram quando ia começar o campeonato que eu falei sobre o Cuiabá? Então, é trabalho, é uma coisa feita de uma maneira profissional, é um clube que tem uma outra metodologia. Pode ser que perca aí 1 ou 2 jogos e caia, porque futebol é assim. Mas acredito que se tudo continuar no ritmo que está, o Cuiabá continuará na primeira divisão. Bom, continuando com a rodada, 20ª rodada de 38, América Mineiro e Atlético Paranaense, Juventude e Cuiabá, Bragantino e Chapecoense. Chapecoense está praticamente rebaixada, né? Tem como. Não tem como, né? Porque não está conseguindo... Nada. Santos e Bahia, Grêmio e Ceará, Fortaleza e Atlético Mineiro. Aí vem Palmeiras e Flamengo, quer dizer, o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras lá. Também tem Atlético Goianiense e Corinthians, que a gente pode dizer que é um confronto também direto, né? Fluminense, meu Fluminense, né? E São Paulo, ai, coisa boa. E Sport Internacional. Alguma surpresa para esses jogos? Não. Alguma zebra que você fez? Eu acredito que de repente pode haver uma surpresinha do Fortaleza e Atlético Mineiro. Pode ser que de repente o Fortaleza faça uma surpresa para o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense faça uma surpresa para o Corinthians. Tirando isso, todos os jogos vão ser normais. Série B do campeonato, nós temos o Curitiba com 45 pontos lá em cima. O CRB com 40 vem em segundo. Goiás é o terceiro com 39, seguido do Botafogo com 38. Bom, o Botafogo está em 4º colocado, quer dizer, ele está conseguindo a meta dele e você falava que seria difícil dele conseguir isso, teria que mudar alguma coisa. E ele conseguiu mudar. E mudou de técnico, o Anderson deu uma nova cara ao time, fez jogadores que com chamusca não conseguiam jogar, ele conseguiu fazer os garotos jogarem e está aí. Mas é aquela história, é um campeonato longo, então vai ser necessário que continue mantendo esse ritmo, que eu acho difícil. Vai ter jogador que vai ser suspenso, cartão amarelo, vai se machucar, então ele vai precisar ter um elenco.
Aí você tem em quinto lugar Avaí, quarto lugar Guarani, sétimo lugar Náutico e oitavo Sampaio Corrêa. O Vasco vem em nona posição. Me diz uma coisa, esses 4 times, Avaí, Guarani, Náutico e Sampaio Corrêa, são postulantes realmente a, de repente, uma vaga dessas, junto com o CRB, junto com Goiás, com Curitiba? Todo mundo está na briga. Todo mundo está na briga. Até mesmo o Vasco lá, que está lá embaixo, nono, está na briga. Mete aí 2, 3 jogos, ganha 2, 3 jogos, a coisa já muda de figura. Perfeito. Bom, vamos então atualizar a tabela. O Vitória e o Remo. Vitória ganhou de 2-1. O Remo ganhou de 2-1. O Vila Nova ganhou de 1-0 do Náutico. O Cruzeiro ganhou de 1-0 da Ponte Preta. Ainda vai ocorrer Sampaio Corrêa e Operário, né? Que é um jogo que a gente vai ver, né? Além disso, tem o Botafogo e Londrina. E o CRB e Goiás. O Botafogo vai pegar o Londrina e eu acho que o Vasco, quando enfrentou o Londrina, faltou um pouco de gás. Você acha que o Botafogo nesse jogo ele vai, principalmente por estar jogando em casa? Olha, o Londrina é um time perigoso, principalmente quando joga de fora de casa. Já não é a primeira vitória dele, aquela do Vasco não foi a primeira vitória dele, ele já tinha ganho de outros 2 times de fora de casa. Quer dizer, é um time perigoso. É um time perigoso. O Botafogo vai ter que tomar seus cuidados. Perfeito. Bom, continuando aqui, estudos científicos podem calcular quem foi o maior jogador do mundo. Bom, eu não sei o que vocês acham disso, mas, Armando, pode calcular mesmo? Bem, um professor da Universidade de Oxford, ele desenvolveu um algoritmo matemático, o qual ele pega as últimas 5 temporadas dos 10 maiores jogadores do mundo e com esse algoritmo calcula a média percentual de cada um. Sim. Por incrível que pareça, juntando gols, participações, títulos e atuações, quem tirou em primeiro lugar foi o Cristiano Ronaldo. Em segundo, o Messi e em terceiro, o Pelé. Argentinos, não fiquem com raiva de mim. Maradona está em 9º lugar, acima do Cruyff. Perdeu para o Ronaldo, fenômeno, Ronaldo, o bruxo, e perdeu para um monte de jogador, perdeu para o Zidane, perdeu para o Platini. E o Zico? Também perdeu também, quer dizer, perdeu para todo mundo, quer dizer, está lá em 9º lugar, só acima do Cruyff, que eu já acho uma injustiça, porque o Cruyff jogou muito mais do que ele. É interessante sempre a gente falar sobre essas coisas do futebol assim, porque você veja, né? Esse cara cria um estudo numa universidade, claro, é um trabalho específico dentro disso. Agora, deve entrar também aí aqueles momentos em que o jogador se contunde, fica parado, então obviamente ele não está sendo utilizado. Deve entrar isso tudo no estudo, né? Bem, o algoritmo, ele é um cálculo matemático frio. Ele não leva as questões pessoais, sentimentais, amorosas, nada disso. Ele é uma fórmula a qual calcula. Eles pegam as quantidades de jogos que esses atletas nessas 5 temporadas jogaram, quantos gols fizeram, a média de gols, a média de jogos, a média de participações, a média de títulos, tudo isso. E nesse ponto, há de se convir que o português, o Cristiano Ronaldo, foi muito superior a muita gente, certo? Então, eu mesmo falo, sou brasileiro, para mim o rei de futebol foi o Pelé, indiscutível, não existe outro, certo? E depois dele foi Maradona, que jogou muito, pena que se perdeu, certo? Mas o português, desculpa a expressão, é soda. Nossa, ele tem um corpinho lindo, né? Começou. Pois é. Bom, vamos lá. Tá bom. Agora a última notícia que a gente vai dar é que chegou pra gente aqui que o Davi Luiz já é jogador do Flamengo. Vamos lá. O que você acha? Tem chance do Davi Luiz entrar naquele time que parece que já está perfeito, né, pro campeonato que está disputando? Olha, o Davi Luiz, para mim, não é nada de excepcional.
Não é um grande zagueiro, é um bom zagueiro. Saiu daqui do Vitória, foi lá para fora e não Tanto voltou é mais. que a torcida do Flamengo agora está dizendo que quando o Davi Luiz for jogar, eles vão comprar umas perucas e vão botar umas perucas para torcer, né? Para torcer pelo Davi Luiz. Para mim foi um bom jogador, certo? Não é nada de excepcional. Eu vi grandes zagueiros jogar, inclusive um, certo, que fizeram uma pecha sobre ele, que é o Thiago Silva, por causa daquele choro que ele teve na Copa do Mundo. Mas o Thiago Silva, vocês não sabem, pouca gente sabe, mas o Thiago Silva se recuperou de um problema sério de tuberculose, quase morreu e está aí jogando bola, certo? Está aí jogando bola, ele joga muito bem, está aí no Chelsea, ele saiu, certo, do PSG, foi para o Chelsea e foi ser campeão da Champions League, sendo eleito um dos melhores zagueiros, certo? Então, eu também vi Sérgio Ramos, que está no PSG. Acredito hoje que o PSG tenha um bom time, mas principalmente tenha o melhor zagueiro do mundo jogando por eles, certo? Porque o Sérgio Ramos é sensacional, adoro o estilo dele. Ele joga que nem os zagueiros antigos. Ele tem classe, categoria, mas também bate muito. Você tocou num ponto crucial, até por conta do Vasco da Gama mesmo aqui, que estão querendo criar um clube empresa, né? Ou seja, lá fora o Paris Saint-Germain... Criar não, já foi criado, já existe a SA. Mas eles estão querendo tomar de assalto o Vasco e vender o Vasco, né? Lá fora você viu isso com o Paris Saint-Germain e você falou uma coisa interessante, Armando, que foi o seguinte: o Thiago Silva só foi campeão da Champions League depois de sair do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain tem no papel sempre os melhores times, os mais aguerridos, mas não consegue emplacar. Você acha que isso é uma tendência? A FIFA tem alguma coisa a ver com isso? De repente não deixar um clube que deixou de ser clube para ser uma empresa, né? Porque o Paris Saint-Germain hoje, ele não é mais dos seus sócios, ele não é mais daquelas pessoas que antigamente alimentavam o clube. Ele é de um empresário. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O PSG não foi campeão porque aquela história. O Real Madrid tinha Cristiano Ronaldo, que infelizmente não deu certo no Juventus. Depois veio o Bayern de Munique, um time bem montado, bem armado. O próprio Chelsea também veio com um time muito bem montado, muito bem armado. Poxa, então existe times no mundo que tem estrutura, independente de questões de clube-empresa, não clube-empresa, isso é coisa. Por exemplo, no Brasil nós temos é o RDB lá, é o Bragantino. Eles estão querendo acabar com... O Bragantino é preto e branco. O RB, o Red Bull, ele é amarelo e vermelho. Olha só o problema, os torcedores do Bragantino estão lutando para que faça valer o estatuto, porque eles querem botar o time do Bragantino com aquela roupa tanto é que ele joga com aquela roupa do Red Bull. E na verdade as cores do Bragantino é preto e branco. Então isso é uma afronta às tradições. Eu já falei, eu sou tradicionalista, as tradições. O Vasco é o Vasco, é um time de colônia, certo? Não é um lugar para pessoas interessadas em fazer vidinha com ele, certo? Vocês vão fazer vidinha lá na Conchinchina. Pega um time da Conchinchina e vai fazer vidinha. O Vasco não, certo? Isso é um aviso para aquelas pessoas que pretendem transformar o Vasco não num clube empresa, certo? Mas num estacionamento. Não vão conseguir, certo? Não vão conseguir mesmo, porque nós vamos lutar até o fim, com sangue, suor e lágrimas. Perfeito. Bom, com isso a gente vai terminando o nosso Bola em Rede de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem aí, deem um like pra gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho que vocês vão receber em primeira mão todos os vídeos que nós postarmos para você. Quero deixar um beijo especial para vocês, meus fãs, diretora do canal, para o Rodrigo R2 e para o Rodrigo Braga, que estão em Marte. Espero que eles voltem logo. NASA, leva logo, traz logo eles para cá com aquele ônibus espacial enorme, né? Também quero mandar um abraço, sabe, pro Andinho,
que é o jurídico da empresa. Um beijinho, Antinho, adoro você. E pro Eduardo, tá? Ah, é, e a gente está comemorando porque essa semana quem fez aniversário foi o Pedrinho. 50 anos de primavera, né? Pedrinho Félix, o nosso... Ele é o que mesmo? A nossa rainha, né? É a rainha, mestre Sifu. Mestre Sifu, deu. Ah, tudo bem. Pedrinho, olha, a gente deseja a você muitas felicidades, muitos anos de vida e que você continue com a gente por muitos anos, tá? Um beijo pra você. Gente, a gente vai ficando por aqui. RMB, Rádio e TV. Agora juntos com você.